Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, finalmente o nosso projeto, nosso podcast veio para o ar, né? E não há nada melhor que começar com essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui, que é o Cristiano Melo e o Dr. Rubem, né? E o Adrian, gente, que sempre vai estar comigo aí, né? Nessa parceria aí que a gente teve uma ideia. E aqui nesse podcast a gente vai gravar com várias pessoas, vários assuntos. Não é uma coisa assim voltado para alguma coisa, vai ser quando você quiser criar assistir alguma coisa de conteúdo, vocês vão achar aqui. Não é não, Adrian? Com certeza. Esse é um canal de entretenimento de uma forma descontraída, onde que os nossos seguidores podem ter conteúdo sem ser massificante, né? Então é um prazer muito grande. Preciso ressaltar, né, a minha alegria nesse primeiro momento aqui de ter uma ideia sendo materializada. Isso aqui é algo que serve de história aí para o empreendedorismo. É necessário ressaltar que isso aqui partiu de uma ideia, simplesmente uma ideia, não havia nada, uma ideia se transformou nisso que a gente está aqui hoje experimentando, e tenho certeza que vai ser um sucesso com os colegas aqui, e vamos conversar. Passo a palavra para o Sr. Rubens se apresentar. Boa noite para vocês, é bom estar aqui, fico feliz, é uma turma diferente, mas alegre. Vou começar falando assim, pelo que eu vi da hora que nós estávamos conversando antes de abrir, somos todos sanguíneos. O povo fala muito e dispersa em muitos assuntos. Mas hoje, pelo que eu entendi, nós vamos estar falando de relacionamento, de separação, reconciliação, reconstrução, tentativas, acertos e erros. Então, o meu papel aqui é tentar defender que a gente realmente consegue resgatar a paixão, resgatar o amor, resgatar o casamento, e que quem quiser se encontrar o seu par e ser aquele par para a pessoa. Nós vamos falar disso tudo hoje, eu acredito, e um pouquinho de como que aconteceu a história do podcast, né, Adrian? Maravilha. Fala aí, Cristiano. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Gostei de ouvir a história do Adrian, contando como que isso aqui surgiu, né, que ele vai passar para vocês depois. Vamos falar de relacionamentos, mas eu não quero ser o vilão da história. Eu não quero ser o cara que destrói o relacionamento. Eu quero ser o cara que muitas vezes é obrigado a entrar num processo e separar pessoas que não têm condições de conviver mais. Não a pessoa que destrói relacionamento. Não quero ser taxado dessa forma, mas é isso. Muito feliz de estar aqui, de poder inaugurar esse projeto maravilhoso. Então, vamos começar com uma pergunta já daquelas assim. É mais fácil separar ou viver junto? Para mim, separar. Separar é a coisa mais fácil do mundo. Por mais que você tenha litígio, por mais que você tenha contenda, separar é a coisa mais fácil. Fugir é muito fácil. Fugir de uma responsabilidade é muito fácil. Então, lutar para manter um relacionamento, esse esforço diário, é muito desgastante, é muito difícil. Por quê? Porque você tem que assumir uma responsabilidade e às vezes é uma responsabilidade unilateral, porque às vezes seu parceiro não contribui na proporção que você espera. Então, o divórcio é a coisa mais fácil, independente do nível de litígio. Ele é muito fácil. Por quê? Porque você vai lá, você chuta o balde e pronto. Difícil são as consequências. Mas separar é fácil. Assumir as consequências é outra história. O que você me diz, Cristiano? Eu concordo com o Cristiano. Fugir da trincheira é covarde. Para muitos, como nós estamos falando da sociedade, cultura pop, como tem sido feito, tem tido esse comportamento de, ao invés de se responsabilizar e tomar como seu o papel de fazer aquilo dar certo, ele prefere passar para terceiros, culpar sua esposa, ou a esposa culpar o marido, culpar a sociedade, culpar as suas paixões e desistir de se fazer melhor. Isso dá muito trabalho. A vida, para qualquer conquista que vale a pena, é trabalhoso. Você, quando forma, não consegue um emprego bom logo quando você forma. Você tem que fazer o seu nome, tem que trabalhar bem, tem que fazer um monte de coisa para ser reconhecido. Por que acha que no relacionamento isso vai ser diferente? E aí o pessoal terceiriza a responsabilidade de manter a sua vida bem. Aí, em vez dele tentar resolver, vamos passar para a justiça. Vamos deixar que alguém decida qual é o melhor para nós
Eu fico do meu lado, você fica do seu, em vez da gente tentar resolver. Então, assim, separar é muito mais fácil. Viver com o outro demanda esforço. E aí a gente tinha falado de uma coisa assim, aqui hoje não é para falar de religião, mas qualquer religião, qualquer culto, qualquer coisa que seja de transcendências do ser humano, do espírito, vai falar sobre sacrifício, vai falar sobre você doar o seu melhor para o outro. Independente se é cristianismo, se é espiritismo, se é budismo, se é... Pode pegar qualquer um, vai falar disso, você ser melhor para o outro. Eu tenho percebido na sociedade recente uma volta do eucentrismo, né? Esse eucentrismo, ele é fundamentado aí, eu não quero ser muito polêmico, nada a ver, mas o feminismo, ele tem uma força muito grande nessa busca da valorização do eu posso, se eu posso, eu não dependo, e quando eu não dependo, essa relação ela se torna mais enfraquecida, né? Porque eu posso, como eu não dependo, eu posso migrar a qualquer momento. E surge em contrapartida os MGTOW, né? Eu não sei se é de conhecimento geral, mas a gente pode falar um pouco a respeito dos MGTOW, que é exatamente o homem que fala, poxa, se eu tenho tudo, por que eu vou querer um relacionamento? Então nós temos aí essa dicotomia da preservação da espécie humana, da preservação da nossa vida, através de um modelo tradicional. Não estou entrando aqui em questão se é certo ou errado, mas é um modelo tradicional que é o responsável por estarmos aqui, desde os primórdios, desde os neandertais, desde os desinovanos, né? E é essa interação macho-fêmea, independente, não estou falando de gênero, mas essa procriação, e nós temos aí uma sociedade que hoje se confronta com esse eucentrismo, então essa valorização, essa busca da valorização do meu eu. Quem sou eu, então eu vou me fortalecer para depender cada vez menos do próximo. Mas assim, antes deles responderem, eu entrando nessas questões suas aí, eu acho assim, que esse empoderamento que você fala, sem também entrar em explicações, né? Por exemplo, a mulher parece que quanto ela é mais poderosa hoje financeiramente, não sei, isso dá um empoderamento para ela, não sei se é disso que você deve estar falando, ela fica com mais dificuldade de arrumar um relacionamento, e os homens parece que quando acontece da mulher, que às vezes ganha até mais grande que ele, não sei, eles não afastam. Isso aconteceu sim com um cliente meu, um conhecido, o rapaz foi lá, casou, e a mulher dele tinha um poder financeiro bem mais alto que ele, mas aí eu só sei que na primeira discussão lá, ela falou, você está aqui no meu apartamento, ele já pegou as coisas e já vazou. Ele não aceitou isso. Isso tem alguma relação com o que o Adler falou ou não? Deixa eu passar? Então tá. Vamos lá. O que eu percebo é assim, nós temos uma geração de homens enfraquecidos e de mulheres que se acham fortalecidas. E se achar fortalecida não é ser fortalecida. É uma distância muito grande. Porque muitas vezes nessa busca de estar forte, a mulher perde a feminilidade. E aí eu acho que a mulher enfraquece. E o homem, ele está perdido. Ele não sabe ele não está sabendo se portar. Porque às vezes ele acha que ser forte é ser agressivo. E aí ele cai na Maria da Penha. E por vários motivos, que a Maria da Penha hoje são vários motivos, não é só um tapa na orelha, não é. Questão psicológica, questão financeira, vários motivos levam a Maria da Penha. E o homem não está sabendo viver nisso daí. Ele nunca foi confrontado com esse tipo de realidade na história da humanidade. Justamente, ele não está sabendo se portar. Então nós temos uma mulher que conquistou algum poder e não está sabendo administrar esse poder, e um homem que perdeu algum poder, entre aspas, e não sabe lidar com essa nova situação. Ou seja, nós vivemos uma completa desordem. Desordem, não digo uma desordem social, uma desordem até psicológica. É isso que eu percebo quando as pessoas chegam no meu escritório. Atendendo vários casos dessas questões assim da dificuldade relacional por causa de valores,
Primeira coisa que a gente percebe é a perca do simbolismo. O que caracteriza o homem e o que caracteriza a mulher? Vou fazer uma pergunta bem boba para vocês aqui, para vocês entenderem. Assim, pensem num homem. Agora, pensa numa mulher. Você pensou num homem cabeludo, magro, franzino? Ou você pensou num cara já de barba, pouco mais de músculo, capaz de defender, ombros mais largos? A mulher pensou de cabelo curto, malhada, usando camiseta cavada e andando? Ou vocês pensaram numa menina com cabelo longo, geralmente quadril mais largos? Esses símbolos são coisas que estão inscritos em nós. E a gente procura isso. O que houve com a sociedade foi a inversão de valores. O chamado VSM, que é o valor sobre como você procura as pessoas, para o homem, o que chama atenção primeiro na mulher é o corpo e a sua docilidade, sua capacidade de acolher. E a mulher procura no homem a capacidade dele defendê-la e ser capaz de sustentar uma casa, de uma forma geral. Quando se fez esse movimento social de minoria, de um contra o outro, de eu posso e eu não preciso de você, nós eliminamos essas referências de um completar o outro. Aí você começa a mulher a achar que porque ela ganha dinheiro, ela não depende do homem, e o homem achar que porque ela ganha dinheiro, ele é menos para estar próximo dela. Você tem ali um conflito de interesses muito mais simbólicos do que reais. E aí a pessoa, ele começa a fugir. Tem um problema além disso, criação. Como que nós somos criados, como que nós fomos projetados a viver os relacionamentos. Nas últimas décadas, as mães criaram os filhos falando assim: você é homem e não tem obrigação de sustentar essas vagabundas. E as mães criaram as mulheres: você tem que estudar e trabalhar porque você não tem obrigação de aguentar macho falando o que você tem que fazer. Eles perverteram o que seria o valor. Em vez de falar assim: meu filho, você é homem, você deu a sua palavra, você tem que sustentar. Se você tirou uma mulher de dentro da casa dela, você tem que fazer a sua parte. E aí vai perdendo isso. Os homens não são tão homens e as mulheres não são tão femininas. Mas hoje o homem ainda, eu acho, assim, no meu ponto de vista, ele tem a obrigação ainda, por exemplo, de ser o principal mentor dentro de casa. Assim, não estou falando de mandar na mulher, não. Assim, às vezes o homem sustenta a casa, provedor. Entendeu? Hoje ainda isso é comum ou isso mudou? Quando a gente fala de provedor, a gente pensa no dinheiro. Só que... Põe o microfone só um pouquinho mais. Quando a gente fala de provedor, a gente pensa em dinheiro. Isso. Só que prover não é só dinheiro. Quando a gente fala em prover, você tem que dar segurança para a outra. A mulher, para ela se abrir, ela tem que se sentir segura. Como que você dá segurança para a mulher? Não é só no dinheiro, é na afetividade, na atenção. No começo do namoro, os homens fazem isso pelas mulheres para conquistá-la. Quando está junto, eles perdem essa atenção. Aí o que gera? Insegurança. Será que ele vai estar comigo quando eu passar uma dificuldade? Será que eu posso contar com ele? Aí o cara chega, ela conhece o cara barbudo. E vice-versa, né? Não, eu estou falando mais do homem porque eu sou homem, tá? Entendi. Então, assim, o que acontece? Você está ali, conhece a menina. Quem não fez isso? Carrão, barzinho, todo empoderado, né? Aquele cara, o machão, a menina olha e fala: não, aquilo ali rola casar. Aí na hora que ela casa, que ela chega em casa, ela trabalhou o dia inteiro, ele trabalhou meio período, porque o serviço dele era mais leve. Ela chega, ele está de bermudão, de Bob Esponja, sentado na sala jogando videogame. Cara, ela olha e fala assim: eu casei com um menino, eu tenho um outro filho aqui, eu nem tenho filho e tenho outro aqui. Então é foda. O cara não percebe a simbologia que tem do homem. Ela não quer que ele tenha que ganhar mais, ela quer se sentir segura que ele é capaz de se esforçar para mantê-la bem. É simbólico, é valor mais afetivo e imaginário. Só rapidinho, só aquela situação assim, porque às vezes a mulher da gente às vezes não pode ver a gente sentado no sofá e a gente fazer alguma coisa. Pode falar. Na verdade, você tocou num assunto assim, interessantíssimo, que eu vejo. Existem duas maneiras ou dois tipos distintos de informação, né? Existe uma informação vertical, existe uma informação horizontal, né? Essa informação vertical é a informação que nós trazemos, como você falou, você pediu para mentalizar um homem, mentalizar uma mulher, né? E essa mentalização, ela vem de uma informação vertical,
que é aquela informação passada pelo DNA. É uma informação que não depende do meu querer, ela não depende do meu estado de espírito, né? Ela não depende de como eu me sinto, ela não depende se eu me sinto no corpo correto ou no corpo errado. Eu tenho uma informação vertical. Essa informação vertical, ela é imutável, pelo menos até o momento. Eu acredito que logo a gente terá condições aí de desconstruir isso aí através da terapia gênica, da manipulação genética. Eu creio que nós já temos tecnologia para isso, mas a princípio nós temos essa informação vertical. E a informação horizontal é essa informação, vamos fazer um comparativo aqui com as células. Nós temos as células troncos, né, que são células totipotente. Na fase embrionária, essas células elas podem se tornar qualquer tipo de célula. Ela pode se tornar uma célula do sistema nervoso, do pâncreas, da pele, do olho, enfim. Através de um comando, que é uma informação vertical, ela se torna, a partir de um determinado comando, ela vai se tornar, então, uma célula do sistema nervoso, um neurônio, por exemplo. E aí é onde que entra a informação, a partir de dado a informação vertical, entra a informação horizontal. Vai desde o neurônio, quando ele começa a se tornar neurônio, ele não sabe como é ser neurônio. Ele precisa chegar perto do grupo deles, e aí, velho, eu cheguei aqui agora, tal, sou um neurônio novo, e como que a gente faz aqui? Não, faz o seguinte, a gente dá as mãos aqui, essa informação ela é transmitida através de uma sinapse. O que é sinapse? Não, sinapse é um espaço existente entre nós, onde que a gente vai transmitir essa informação através de neurotransmissores, ou seja, um neurônio começa a ensinar o outro. E isso, quando a gente traz isso para a sociedade, nós estamos fazendo da informação horizontal a segregação da sociedade em grupos dos MGTOW, grupos segregacionistas, os veganos, os defensores da natureza, ou seja, nós deixamos de ser seres humanos e passamos a fazer essa segregação de uma informação horizontal. Eu acho que esse é um tipo de informação que é recente para nós. Isso vem da evolução da comunicação nesses últimos 70 anos, e nós não estamos aprendendo a lidar, o nosso cérebro não está evoluindo na mesma velocidade da informação, da tecnologia. Mas então quer dizer que as mulheres passaram na nossa frente até nisso? Na verdade... Porque elas, né? Eu não estou sendo machista, até vou querer a opinião. Eu não acho que seja uma questão de passar à frente e tal. Eu entendi bem o que ele quis dizer. Uhum. Eu acho que é muita informação e talvez um mau processamento. Talvez uma forma assim, não está sabendo administrar tanta informação. E um detalhe, a evolução da imprensa nos últimos 70 anos. Evolução. Será que é uma evolução? Por quê? Você vê uma gestão da imprensa por um pequeno grupo. A imprensa ela é gerida por minorias. Então, a minoria define o rumo da maioria. É a massa, né? Um planejamento. Então, a minoria faz com que mudanças aconteçam na maioria, com essa maioria, às vezes, sem perceber. Mas como que está acontecendo isso se eu não concordo? Mas mudam. Por quê? Porque a comunicação é feita por esse pessoal. De uma engenharia, né? Uma engenharia social feita por uma minoria que consegue fazer um controle social bem elevado. Mas bem montado, bem arquitetado. Vocês observam, desse jeito que você trouxe aí, uma coisa interessante. A gente está falando de uma cultura que está sendo dividida em pequenos grupos e que se confrontam. Hoje a gente vê os pequenos grupos, só que isso se repete na história humana o tempo inteiro. Sempre foi uma tribo contra outra tribo, sempre foi uma região contra outra região, uma cultura contra outra cultura. Sempre foi uma dominância e uma forma de batalha entre aquilo que se crê, aquilo que se acredita e seus costumes com aqueles que estão chegando. Uma questão de pegar território.
culturalmente, a nossa história, antropologicamente, se a gente for observar, isso se repete. Só que o que acontece? Por mais que isso vá se repetindo e vá se querendo, tem algumas coisas que a gente sente... É uma palavra feia, mas vocês vão entender para o pessoal que está assistindo. A gente... Aquele comichão lá no fundo, quando você está fazendo algo, você fala assim, dá nada não é errado não. Mas você sente lá no fundo e fala, mas não vou contar para ninguém. Ou seja, se não é errado, não dá nada não. Por que você está sentindo algo estranho e não vai contar para ninguém? Então, nós temos isso codificado em nós para a gente ter uma percepção sobre quando estamos fazendo. Lógico, eu estou falando de uma forma, na maioria, tem as suas exceções, tudo tem sua exceção. Mas o que acontece? Seja no MGTOW, seja na questão do feminismo, seja na questão do negro, da gordofobia e por aí vai. O que acontece? Você vai diminuindo em menores classes e vai esquecendo do que realmente vale a pena viver com pessoas, estar para o outro. Aí você volta naquele eucentrismo. Se eu me sinto bem, vale a pena. Aí ele esquece do outro. O que eu estou fazendo que me faz sentir bem, faz bem para minha esposa, faz bem para o meu filho, faz bem para os meus pais. Eu vivo em uma sociedade. Para eu chegar à idade que eu tenho, eu dependi de outros. E para outros chegarem onde eu estou, dependem de mim. Ninguém se cresce sozinho, né? Mas a melhor forma de desconstruir um modelo é criar vários pequenos grupos atacando esse modelo. Porque aí o ataque vem de todas as formas, de posicionamentos variados, e esse grupo não sabe nem como se defender. Por quê? Porque se eu defendo de A, eu estou sendo preconceituoso com A. O B me acusa de estar sendo preconceituoso com A. E aí eu começo qualquer forma de defesa, eu vou estar sendo acusado de ser preconceituoso. Aí eu me calo, eu cedo. E eu vou perdendo espaço, E a partir daí, todas as minhas atitudes são preconceituosas. E aí, a partir daí, movimentos históricos, questões históricas, como o casamento, vai sendo desfeito facilmente. Era isso que eu queria perguntar. Eu também tenho uma pergunta para o Cristiano aqui. Se, dentro desse cenário, se a gente fosse pensar a nível estatístico, vamos pegar o Brasil, aumentou o índice de divórcio, né, dentro desse cenário que nós estamos aqui tratando, tem esse reflexo social? Nós tivemos um ápice de divórcio pós-pandemia, né? Nós tivemos porque a convivência forçada gerou divórcio. Recentemente saiu uma pesquisa falando que caiu um pouco o divórcio, mas também caiu o número de casamentos. Então, tá meio a meio, né? Houve um equilíbrio. Agora, pensar só no divórcio hoje em dia é até uma questão um pouco irrelevante, porque nós temos tantas outras formas de relacionamentos que falar só do divórcio assim ficou complicado. E a união estável? Que ela não é contabilizada como divórcio. Mas e o número de pessoas que vivem em união estável regularizadas ou não regularizadas? A união se torna estável a partir de quando? Essa é uma polêmica grande. Porque antigamente tinha que ter um tempo. Por exemplo, um namoro, alguma coisa pode ser considerado? Um pressuposto mesmo morando na mesma casa? É a intenção de constituir família. Esse é um dos pressupostos essenciais. Precisa de testemunha que documento. Possa... às vezes o documento é difícil, mas testemunha, um amigo, um parente que... Testemunhas, fotos... É necessário? Mas a partir de quando? Assim, tem um tempo? Mas vamos supor, o casal reuniu há um mês e já tem altas combinados entre eles ali de construir família, de ter filhos, isso, aquilo. É uma união estável. Mas já tem um mês, outras 6 meses até não juridicamente? Sim, aí dá para ter um reconhecimento. Por quê? Porque tem uma intenção de construir família. Aí é uma união estável. Se tem essa intenção clara, pública, é uma união. Precisa ser pública. Tem que ser pública. O engraçado, ele fala de intenção, termo jurídico ali. Nós começamos falando sobre compromisso. O que é um compromisso? É uma promessa, uma palavra dada. Hoje as pessoas estão se dando a cumprir aquilo que eles prometem, a ter uma palavra que seja honrada. Isso é uma das coisas que falam os filósofos atuais e alguns pesquisadores, que está levando a sociedade à destruição. Chama de emuná, que é a verdade na promessa. As pessoas não preocupam mais em cumprir aquilo que prometem, cumprir as palavras. Então,
O que está fazendo? Como eu não tenho o regulador interno, eu preciso de um regulador externo. Se eu faço uma promessa para você e tiro você do seu eixo, das suas programações, para você viver comigo, eu fiz uma promessa e aí eu fico te devendo e eu não cumpro. Aí tem um juiz externo a nós para fazer esse balanço, porque eu não tenho mais valores internos para me fazer comprometer aquilo. Rubio, você como um terapeuta familiar, você tenta ao máximo unir os casais, tirar de cabeça deles de separar, certo? Esse é o seu foco maior de cliente, não é ou não? Quem te procura às vezes, vou fazer 2 perguntas aí você responde. Vontade. Quem te procura às vezes é mais a mulher ou o homem? E outra pergunta, um tem direito às vezes de querer decidir a vida do outro? Você está entendendo o que eu estou te falando? Às vezes, tô sim. Tipo assim, eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra, uma tem direito de tirar isso da outra. Por que você aconselha isso? O que acontece? Nós estamos falando aqui do eucentrismo, egocentrismo. As pessoas estão entrando num relacionamento assim, eu vou casar com ela se for para ela me fazer feliz. Uhum. E na verdade a relação é assim, eu vou casar com ela para eu fazê-la feliz. E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a conquistar, ela para conquistar faz tudo o que o outro deseja. Isso. Na hora que estão juntos, eles invertem. Fala assim, agora ela tem que fazer tudo o que eu quero. Ou ela acha que ele tem que fazer tudo o que ela quer. Aí você começa a não servir. O amor, ele nasce e cresce do servir. Você pensa na pessoa, quer estar com ela, você quer fazer as coisas para ela. E aí na hora que tá junto mesmo, você perde isso. Aí você fala, agora tem que fazer por mim. Poxa, cara. Aí quando você pega as pessoas que estão querendo reconstruir, a grande maioria, quem procura primeiro é a mulher. Quando tá ali a coisa está acabando, aí o homem percebe toda a promessa e a gente mulher perdoa mais? O que acontece? O homem, quando resolve perdoar, ele perdoa com mais facilidade. Tá. A mulher tem a tendência de dar o movimento do perdão, mas de realmente andar com o perdão, que o perdão não é sentimento, o perdão é compromisso, é comportamento. E aí elas se confundem, mas eu não consigo perdoar, eu fico com raiva dele. Tá porque a mulher guarda, ela lembra coisas dela, parece um monte de caixa. Aí quando ela fala um trem, bicho, ela vai lá no fundo, lá acha uma caixinha lá de um trem que você falou eu sou obrigado 20 a anos atrás e fala pra você. Não, tô falando. Eu sou obrigado tô falando que ela lembra, não é? Rapaz, mulher. Ela lembra de coisa que a gente já esqueceu há muito tempo. Será que tinha que ter uma mulher? Eu queria só convidar vocês para uma coisa. Só complementando a pergunta dele, essa questão da mulher guardar esse rancor não estaria dentro daquela informação vertical? Tem 4 coisas do nosso temperamento, do nosso comportamento que as pessoas na nossa era não aprenderam, que é da filosofia antiga, filosofia clássica, que chama os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Se você conhecer desses temperamentos, que é a forma como a gente interage com o mundo mais primariamente, você vai ver que um homem melancólico, ele não esquece igual a mulher. Então, assim, o que acontece? A gente, aqui somos 4 sanguíneos, lembra que eu falei 4 sanguíneos? Nós não guardamos a raiva por muito tempo, é quase igual a vontade de mijar. A gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. Aí alguém chega e fala assim, você lembra aquele dia? Você fala, puxa, tu ainda tá lembrando daquilo? Que dia! Mas isso é do temperamento, então tanto homem quanto mulheres. Mas é mais comum a mulher ficar ressentida, por quê? Porque quem geralmente faz a imaginação mais sentimental... Mesmo a mulher sendo mulheres. sanguínea também, ela ainda guarda as caixinhas. Tem, mas o porquê? Lembra que nós estávamos falando da simbólica? O que ela espera do homem? Lembra quando a gente falou de prover, de proteger? Ela espera que ele faça isso. Quando ele faz um movimento contrário, ela se sente, vamos dizer assim, desiludida. Fala, poxa, eu esperava que o cara fosse aquele homem que ia chegar aqui, eu ia cozinhar aqui, nós íamos estar juntos, aquela coisa de novela, que é onde a pessoa cria a imagem dele de um casamento. Aí chega lá e vê o cara jogado no sofá. Ela tá lá correndo para arrumar trem, para cuidar de menino, porque ela carregou 9 meses o menino na barriga, e o pai chega e senta, dá aquela coçada. Mas ela te lembra isso sempre também, né? Mas é o papel dela. A mulher, ela faz o homem ser mais, vamos dizer assim, social, ser mais evoluído. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês sozinhos em casa, a mulher viajou final de semana, comida está na geladeira, você vai tirar, colocar na panela, esquentar, organizar prato. Minha mulher viajou para a praia com as amigas dela, eu fiquei uma semana comendo nicinho e sanduíche. E se a comida está pronta, você come com a mão, joga a vasilha lá na pia. Come direto da geladeira. Aí você... Quem dá a beleza e a leveza do lar é a mulher. E elas estão negando isso, é onde entra o conflito. Não está
fazendo a ligação entre a simbólica e a realidade. E aí quer cobrar do homem que ele faça algumas coisas que não é natural para ele. E aí o homem quer cobrar da mulher que ela faça coisas que não é natural para ela. Aí você começa a entrar em conflito do que te busca e do que você deseja. E aí dá essas dificuldades. Então, você já fez algum... Você quer completar alguma coisa, Adler? Antes de eu fazer a próxima pergunta, que não tem nada... Foi colocado um negócio muito bacana aqui, que são, eu acredito, não sei se eu vou falar bobagem, mas os arquétipos, né, fleumáticos, sanguíneo, né, não sei se seria... Chamam-se de temperamento. Os arquétipos sanguíneos, fleumáticos, são um tipo de comportamento que a gente já nasce com ele. Entendeu? Isso que eu queria saber. A gente nasce com eles, Nasce. a gente é uma espécie de Smurf, né? Eu sou zangado, eu sou... Eu tenho uma filha colérica, ela é assim, ao mesmo tempo que ela tá com bom humor, aí aconteceu uma coisa, ela já explode, aí depois ela chora. O que acontece nessa questão do temperamento? E eu e a Jaque sabe disso, então a gente respeita, porque é o que ela nasceu, o jeito que ela nasceu. E se a gente nasce, a gente tem condições de mudar, de sair de um... Sim, o que acontece? Você não muda o seu temperamento. O aporte do temperamento, dependendo da fase da vida e da circunstância que está vivendo, o aporte ele pode sim variar. Que aí você tem os 4 temperamentos, um é predominante, um aporte, 2 são mais leves, vamos dizer. E o que faz parecer menos o seu temperamento, sua personalidade. Quando você amadurece a sua personalidade, suas reações frente àquelas circunstâncias podem ser moldadas. Então, assim, você nasce com um temperamento, é igual assim, quando você nasce, você escolhe onde você escolheu onde você ia nascer, qual família você ia nascer, ou lhe foi dado? Você entendeu? Um presente. Um presente. O temperamento é desse jeito, é uma característica sua, um caractere seu. E aí a sua personalidade vai moldar. É como se o temperamento fosse o tronco. O seu caráter é o tronco. E a personalidade são as folhas da árvore. Quanto mais madura, mais folhas você tem, menos você vê o tronco. Então, quem é mau caráter tem chance de melhorar o seu caráter através da melhora da personalidade. Porque a personalidade compensa as dificuldades de caráter que você tem. E os temperamentos também funcionam assim. Doutor Cristiano... me conta pra gente, assim, você que está aí, qual que está sendo os principais motivos hoje de uma separação de um casal? Traição, sempre não sai da moda, né? Traição não sai da moda. Violência doméstica também é um negócio gritante. E aí entra aquilo que eu falei. Violência doméstica não é só agressão física. É a violência econômica, né? Que é você deixar a pessoa passar necessidade, você controlar o dinheiro da pessoa. É a violência psicológica, é você ficar xingando a pessoa, oprimindo a pessoa. Então, assim, são vários tipos de violência que a gente identifica. E questões financeiras. Aí eu vejo muito lá no escritório, assim, a questão financeira, ou o homem foge, ele foge diante da pressão do sufoco, ou a mulher humilha o homem. E são os 2 pontos que eu mais percebo. Ou o homem não segura as pontas, às vezes ele tem uma mulher que apoia, mas ele não segura as pontas, ou essa mulher oprime tanto esse cara que esse cara chuta o balde. Então não tem um culpado. E hoje o pessoal parece que a paciência está bem menor, né? Não digo que é paciência, não. Acho que não é questão de paciência, não. Eu acho que até as pessoas hoje, de certo ponto, até são tolerantes com várias situações. Eu vejo muito casais que traem e absorvem bem essa questão e seguram, tal coisa que antigamente talvez não acontecesse. O que eu percebo é um egocentrismo. É tipo assim, se eu sou tão foda, por que eu vou me sujeitar a isso? Por que eu vou aguentar isso? Eu tenho outra pessoa ali que vai gostar de mim porque eu sou foda. Sabe, assim, tipo, uma coisa que eu vejo muito falar, tá achando que ninguém me quer? Pois quer, vai querer sim, tá, porque eu sou foda, tá? É esse pensamento. É o ego, é um eu muito grande de achar que não tem aquele compromisso, porque é tão grande que não precisa daquilo. Então, seria como se a gente estivesse passando por um período onde a razão começa a superar a emoção, o amor, a gente voltando na época dos gregos, onde os gregos não tinham essa paixão pelo outro, ele tinha a paixão pelo cosmos, pelo universo,
pela escultura, ele não tinha paixão um pelo outro. Por outra pessoa. Depois do cristianismo, que aí foi colocado, e outras religiões também, que têm a mesma característica de buscar o amor ao próximo, né? Então, você acredita que está tendo essa inversão social, né, com essa segregação social em pequenos grupos, essa racionalização do relacionamento começa a ser uma emergência na sociedade? Vamos lá. Vamos colocar aí, assim, sem entrar em questão de religião e tal, mas quando eu tenho um centro, quando eu tenho ali um algo maior, que dita as regras, e eu sou um seguidor, obedeço regras, de certa forma eu tenho um freio moral. A partir do momento que eu estou rompendo com isso, e eu começo, cada grupo tem suas regras próprias, aí já começa a ter uma ruptura social. Então eu já não tenho, aí entra no que o Rubem falou, aquela questão do fio do bigode, eu fiz um acordo, eu vou com ele até o fim. Que muitas vezes o casal até viveu infeliz, mas foi até o fim. Mas porque tinha um acordo, porque tinha que cumprir. Hoje não tem mais muito essa questão. Além do cara não se esforçar e da mulher não se esforçar um para fazer o outro feliz, ainda pensa, cara, o importante é eu ser feliz. Sou eu que tenho que ser feliz. E ainda tem um problema, um agravante. E isso não adianta o homem, depois da chilique, na hora que estiver vendo isso aqui, o homem ainda tem um negócio. Quando ele rompe com a mulher, muitas vezes ele rompe com a família. Ele larga todo mundo para trás. Porque quando ele conhece outra família, ele reconecta com a outra família e deixa filho, deixa mulher, deixa todo mundo para trás. O luto do homem, às vezes, ele acaba quando ele arranja outra. Dizem que o touro só gosta do bezerro enquanto está com a vaca, né? Justamente. É mais ou menos isso. Mas aí tem, só concluindo ele aqui, mas aí tem como, não tem como a ex, no caso, cobrar um amor de um pai para um filho, né? Não. Eu sempre falo isso. Não cobre amor. Não cobre amor, cobre pensão. Não cobre amor. Cobre abandono afetivo. Mas amor, não. Por quê? Porque você não obriga ninguém a amar ninguém. E se você forçar essa relação, você vai acabar com o emocional desse menino, porque ele vai ter uma percepção de que ele não tem amor. Então, o que você pode fazer é uma compensação financeira para a falta de amor desse pai ou dessa mãe. Mas cobrar amor, não tem como. E a ex não tem como entrar na cabeça do cara e ensinar ele a amar ou convencê-lo a fazer uma terapia para ele aprender a virar homem e assumir a responsabilidade dele. Ela não vai conseguir fazer isso. Então não force essa relação. Não tenta obrigar uma convivência. Entra no financeiro. Já que ele não é homem para cuidar do filho, pelo menos que ele pague as contas. Só concluindo aqui, por exemplo, o pai não... Às vezes o pai não presta, vamos supor. A mãe nem forçou... Ele não quis visitar os filhos, o filho, e a mãe nem forçou. Você acha que esse tipo de comportamento da mãe, de afastar o filho do pai, é errado ou não? Quando a mãe afasta o filho propositalmente, às vezes com uma vingança, poxa, o cara me largou, então não vai ter mais um filho. Isso é alienação parental. Isso aí, ao meu ver, tem uma briga, porque tem muitos homens que usam essa lei da alienação parental de forma errada, para prejudicar as mulheres. Também tem esse ponto, que a lei tem as falhas, né? Mas tem muita mulher que faz esse movimento, como se fosse uma vingança. Isso, proíbe de ver o filho. Justo. Né? E isso aí, na minha opinião, isso deveria ser crime. Isso deveria ser crime. E o alienador, ele deveria ter um afastamento do filho. Até que ele se tratasse, é a minha opinião, até que ele se tratasse e tivesse condição psicológica de voltar a conviver. Porque esse cara é um câncer, ou essa mulher é um câncer na vida da criança. E, quem faz mais alienação? Não existe. Geralmente quem faz é quem tem mais problemas emocionais. De não aceitar, muitas vezes, o fim da relação. Eu queria fazer uma colocação, que você Sim. falou da filosofia, os gregos antigos, essas coisas. Isso já é uma coisa que fizeram ali depois de Kant, Freud e alguns estudiosos, filósofos modernos. Eles fazem a questão do vamos deixar para trás a nossa cultura, como foi criada, e vamos fazer da agora para frente. Se você pegar e ler realmente os primeiros filósofos, pegar Santo Agostinho, como você falou, quando entra o cristianismo, Santo Agostinho e São Tomás, ele organiza a filosofia clássica.
as bases dos valores que eles pregam é o que a gente usa hoje todos os dias. A virtude da fortaleza, a virtude da temperança, a virtude da paciência. Isso tudo era cultivado na época dos gregos. Ele falava que você só poderia ser uma boa pessoa se você fosse um bom contribuinte para a polis. E a gente entende a polis, a política, como a gente vê hoje. A gente não observa como era a polis na época deles. A polis, a sociedade, era uma grande família. E aí o que fizeram? Destruíram essa percepção para colocar como se eles fossem ruins. É mais ou menos o que fazem com a religião hoje, é mais ou menos o que fazem com o casamento, é mais ou menos o que fazem com você ter um compromisso de manter algo. E na verdade, se você pegar a filosofia clássica, os estoicos, são conhecidos como estoicos, e depois o cristianismo acrescenta as 3 filosofias teologais, que elas são três virtudes teologais, que elas são infundidas, você não trabalha elas são dadas, que é a fé, esperança e caridade. Com as outras 4, que são Temperança? As virtudes cardeais, o que acontece? Quando você junta você tem a transcendência do ser humano. Porque até então, na filosofia clássica, você tem a busca da verdade, daquilo que está na minha frente. Aquilo que permanece na eternidade. O que é essa eternidade? Então eles pesquisavam isso, eles queriam entender isso. A filosofia clássica, ela cresce a gente emocionalmente e numa capacidade de lidar com a realidade de uma forma que hoje em dia não se tem e não se fala disso. E quando fala de uma forma pejorativa. E a gente tem que tomar um certo cuidado. Você tem que ler aquilo ali com os olhos históricos. Como que era? O que tinha aqui? O que o Platão queria dizer? O que Aristóteles queria dizer? O que Sócrates disse? Porque quem escreve de Sócrates é Platão. Então, você não tem escritas de Sócrates. E aí, quando eles contavam muito através de mitos, de história, como que era. E ali mostra o potencial do ser humano para o bem e o potencial do ser humano para o mal. E hoje a gente tem uma coisa tão feia que é assim, não existe mal, tudo é doença. As pessoas estão esquecendo que nós somos capazes de ser mal. E para ser mal não precisa de doença. E a gente tem que tomar cuidado. Porque a justiça está aí justamente para quando você encontra uma pessoa má, ela consiga fazer essa retirada da convivência dela com quem é incapaz de se defender. Aquela pessoa que não tem esse fio de avaliação, de ser capaz de orientar-se para lidar bem com a polis, com os outros, ela não pode ser colocada perto de quem não tem capacidade de se defender. E aí, qual que é o grande chamariz? O homem forte, que era para proteger, para fazer o seu papel, na maioria das vezes se perverte e torna-se o lobo no meio das ovelhas. Eu fui procurado certa vez por um... eu não quis pegar a causa. Por um aprendiz de cantor sertanejo que em um mês ele engravidou 4 moças. Eu perguntei pra ele se ele nunca viu falar da John Tex, dessas marcas aí de preservativo. Não é possível que você não conhece, cara. Tem propaganda, já passou na televisão. E em 4 moças. E aí começaram a chegar a citações pra ele, né? Cada um com valor. E aí ele veio falar comigo indignado. Mas ele tinha grana, pelo menos, já, ou não? Não, é porque eles montam uma aparência, né? Eles criam um personagem, né? O cabelão, tal, aí compra um carro financiado em 7 mil vezes e tal. Patrocínio de roupa. E ele era um personagem. E aí ele chegou em mim, e aí eu falei assim, olha, é tanto. Ele falou, cara, eu não consigo pagar nada. Porque isso aqui tudo que você tá vendo nem é meu. É fantasia. Aí eu falei, tá, mas e aí, como é que você vai fazer? Aí ele falou, cara, vou fugir. Tá, então o que você veio fazer aqui? Eu queria uma estratégia. Estratégia de fuga é rodoviária, cara. Estratégia de fuga é rodoviária. Mas e aí? Mas o que você quer? Não, eu quero dar um jeito de pagar, tipo, 20%, 10% do salário mínimo. Só que eu não pego esse tipo de situação, sabe? Assim, eu procuro, no escritório, eu procuro não defender quem eu acho que está errado. É uma Bacana. Prefiro não ganhar dinheiro do que defender esse tipo de gente. Eu fui explicar para ele, eu falei, cara, assume isso daí, sabe? Faz uma proposta dentro da sua capacidade. Eu não tenho capacidade. E esse é um modelo de homem que a gente vê muito. O cara não tem capacidade para honrar a noite que ele teve a noite passada. Mas a noite passada ele tem, mas ele não consegue assumir as consequências. E esse é um padrão de homem que a gente vê aí. Esse é um homem enfraquecido
criado aí principalmente pelo movimento feminismo. Não, deixa eu só completar aqui, mas também como a mulher cai, não, é porque ela às vezes pensou que ele tinha grana e sai. Olha, da mesma forma que tem um homem doente, tem muitas mulheres que se jogam numa armadilha dessa achando que está fazendo um bom negócio. Né? Porque era um carro bom. E nós temos o nosso Matt Dork. Mas isso que eu não entendo, às vezes, o Cristiano, ela pensa, porque o cara tem um carro bom, o Adrian tem uma BMW linda, maravilhosa, eu não quero dar para ele. Eu não quero dar para ele. Você tá entendendo? Você acha que hoje as coisas fúteis estão à frente? Mas eu vejo assim, ela pensa a gente não pode generalizar. Tipo, você não quer fazer um alpinismo social, mas muitas pessoas querem. Muitas pessoas, dependendo do que ela vê no outro, o relógio, o corte de cabelo, a roupa, né, a grife, facilita. Mas ela pensa ali, tem. E aí ela acha que a situação vai ficar melhor para ela caso venha acontecer algo. E aí é o tal do alpinismo social. Da mesma forma que ele... Mas ela pensa que ele vai sustentar ela, dar um carro para ela vai ficar lá pronta, maravilhosa, na cama para ele o dia inteiro, e ele chega lá e vai transar. Eu preciso defender, de novo, eu defendendo as mulheres. Não estou falando da mulher não, pô. Estou falando dessa situação. Não, mas o que acontece? Olha, eu não acredito que essa mulher pensa que ela vai ter isso. Eu não acredito que ela pensa que ela vai ter isso. Mas eu acredito que ela pensa assim, olha, esse cara, se eu conseguir pegar o coração desse cara, eu peguei um bom partido. Tá. Eu acho que ela pensa assim, esse é um bom negócio. E se acontecer alguma coisa, ainda é um bom negócio. Lembra da questão de você sentir que o outro pode te sustentar, a mulher sentir que vai ter um ninho que pode ser criado com segurança? Ela vê isso nele. Só que o que acontece? Isso que o Cristiano está trazendo é interessante você ver o hedonismo que nós temos na sociedade. Eu quero primeiro o prazer, eu não estou preocupado com a consequência. É uma noite, é um passeio, é andar num carro, é beber. Não só as mulheres, os homens estão assim. Está preocupado com o dinheiro, com a conta, com alguma coisa? Não, eles querem ir lá e viver aquele momento como se não existisse mais nada. E o amanhã chega. E quando chega, ele cobra. E tem uma coisa que eu tenho percebido e é silenciosa. Ela está acontecendo de forma muito silenciosa, mas ela está acontecendo de forma arquitetada, dentro de uma engenharia social, que tem fundamentos ali com Isaac Newton, né, partindo ali do princípio do conhecimento das leis naturais. Veio Einstein e tentou explicar as leis de Newton, né, através da teoria da relatividade. E aí, na teoria da relatividade, foi criado o conceito do espaço e tempo, né? E esse conceito do espaço-tempo, que se tornou, aí pela teoria da relatividade de Einstein, um tecido, né? Um tecido que pode ser dobrável. Isso levou, por exemplo, a Hawkins a criar, desenvolver, na verdade, uma teoria de um padre, né? A teoria do Big Bang. E, com a teoria do Big Bang, isso coloca em xeque a questão principal, que é a questão da divindade. Pois bem, então, se eu coloco a questão da divindade dentro da escola, esses princípios que a gente está falando desde a história clássica, né, desde a filosofia clássica de Platão, de Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois os outros que vieram, Schopenhauer, Kant, Nietzsche, tudo isso vem tentando desconstruir uma divindade. E tudo que nós estamos falando a respeito do que eu falei inicialmente, que é aquela informação vertical, que é o que traz toda essa responsabilidade de assumir o meu papel, ela está sendo desconstruída de uma forma tão silenciosa nas crianças, através da física, através da química, mostrando que nada passa de simplesmente energia, e uma energia de átomos, e que não somos mais do que isso,
né? Então aí entra a questão da consciência, e a consciência, o que ela é, simplesmente transmissão de dados ou não. Isso silenciosamente, não é debatido, mas isso silenciosamente vem sendo cuidadosamente colocado de forma subliminar na mente de gerações, aonde esses princípios que tanto norteia o desejo de valorizar a palavra, o fio do bigode, o princípio da divindade está sendo quebrado, porque eu estou reconstruindo o universo, a Terra não é plana, não existe um domus, né? Então a ciência está trazendo que o Sol não gira, a Terra não gira em torno do Sol, enfim, você está trazendo que existem bilhões de galáxias, cada galáxia tem bilhões de estrelas, e qual o papel de Deus? Então começa a ser sorrateiramente, desculpa a palavra, mas de forma muito sutil, e aí eu acho que é onde que a gente não pode deixar de abordar esse pensamento, ou pelo menos essa hipótese de desconstrução familiar a partir da ciência. A ciência ela está trazendo, e aí eu volto a insistir, o espaço e tempo como se fosse um tecido dobrável. E aí, se eu consigo dobrar o espaço e tempo, eu chego na singularidade. E se não havia espaço e não havia tempo, não havia lugar para ter um Criador, já que eu não tenho espaço para caber o Criador para criar a singularidade. Então, assim, o meu questionamento nesse momento é o papel da ciência na reestruturação da engenharia ou reengenharia da sociedade, né? De forma muito sutil, pensando em 6, 7 gerações futuras. O que vocês acham? Eu queria começar falando assim, que eu adorei você trazer isso aí, é muito gostoso. Inclusive, ontem e hoje eu e o Cristiano tivemos alguns debates sobre algumas coisas. Né? E aí o que acontece? Quando você fala da teoria da relatividade, o pessoal pegou a teoria da relatividade para fazer o relativismo. E você pega o Big Bang, que foi a partir disso tudo, quando o padre fala do Big Bang, ele está ali mostrando, se você ler o ensaio, que até essa coisa que o pessoal está achando que é uma coincidência, é uma coisa que Deus quis. E aí eles pegam aquilo e pervertem na hora de passar dentro da escola. A história como ela é contada. E aí o que acontece no relativismo? Einstein, quando fala da questão da relatividade, ele fala que a relatividade tem que ter um ponto de referência para ela tornar relativa. E o pessoal hoje, no relativismo, não tem ponto de referência. Tudo é relativo. Aí, por exemplo, é o que eu tinha conversado mais cedo com o Cristiano, um exemplo bem simples dessa questão do relativismo. Quando a gente fala da verdade hoje, a gente pergunta para as pessoas sobre o que é verdade, a pessoa fala assim, o que é verdade para mim não é verdade para você. A verdade depende de quem está olhando. A verdade pode ser a minha verdade e a sua verdade. Só que vamos lá. Duas coisas que são excludentes não podem ser ao mesmo tempo verdade. Existe céu ou não existe? Eu acredito que existe. Você acredita que não? Um de nós dois vai ter que estar certo. Não tem como os dois estarem certos, concorda? E não pode existir os dois? E aí o que acontece? Se você não acha que não existe, entendeu? Existe céu e inferno, você acha que não existe, e eu acho que existe, então não tem como os dois estar certos ao mesmo tempo. Vou fazer o seguinte. Eu tenho alguma coisa na minha mão? Vocês acham que eu tenho alguma coisa? É provável. É provável? Não. O que acontece? Você acha que eu tenho alguma coisa? Existe uma possibilidade. Existe uma possibilidade. E ele acha que não. Você acha que tem? Eu acho que não. Se eu guardar a minha mão aqui, nós vamos ficar na dúvida, correto? Certo. A gente vai saber se alguém está dizendo a verdade? Não. Agora, se eu abro, um tem que estar certo. Tem. Aí o que acontece? A verdade é nesse ponto. Eu posso ter o meu ponto de vista, mas isso não quer dizer que ela seja verdade. A verdade, ela é. Não tem como existir várias verdades. A verdade é uma. E aí as pessoas confundem isso e começam a colocar em relativismo. Esse é um dos problemas da atualidade. Relativizar tudo.
e não acreditar que existe uma verdade, que existe um caminho. E aí, o que é? Você pode crer, você pode acreditar em coisas diferentes de mim, mas uma hora nós vamos descobrir. Na hora que chegar a minha vez de ver aquilo, se existe vida após a morte, se existe reencarnação, se não existe, uma dessas coisas vai ter que estar certa. Não tem como as duas coexistirem ao mesmo tempo. E aí, quando você coloca isso na escola, aquele adulto que está passando aquilo para as crianças, está fazendo a desconstrução, você tem as crianças que vão seguir esse caminho de acreditar nisso e vão ter aqueles poucos que vão querer pesquisar e falar assim, mas de onde ele tirou? Tem alguma coisa diferente? E aí a gente cai naquilo assim, o caminho é uma porta estreita. Aqueles que se esforçarem para passá-la, conseguirá ver do outro lado. A escola do meu filho, eu não vou falar qual que é, ela está fazendo uma votação agora, os pais vão votar, se eles vão ensinar ensino religioso ou não. Só que, na minha época tinha, não sei se na época de vocês tinha, na minha época tinha. Eu estudei no Marista, é um colégio também de padre, né? Então, assim, lógico que ia ter, mas pregando a religião católica. E aí eu perguntei pro meu filho, falei, meu filho, mas lá eles vão ensinar religião? Ou o que eles vão... Na nossa época ensinavam religião, né? Aí ele, não, pai, eu acho que lá vão falar de todas as religiões. Aí a gente vai decidir. e assim, o que você acha disso? O que acontece? Nós somos os adultos. É. A gente tem que vigiar. Você acha que é melhor ter ou não? Para mim, teria. Tem que ter. Só que o que acontece? Tem que ter. Você tem que conhecer a cultura, seja religiosa, seja social, seja histórica. Você tem que conhecer. Só que o que acontece? Você tem os seus valores, aí cai naquilo que eu estou falando. Não é relativizar. Se você é um cristão e quer que seu filho aprenda dentro do cristianismo, procure uma escola que alinhe com os seus valores e os seus pensamentos. E coloque o filho lá. E deixa a outra escola, que está querendo falar sobre as outras coisas, funcionando. E os pais, que são os adultos que vão decidir, nesse momento, pelaquela criança, que vai olhar essas coisas. Agora tem um ponto, né? Tem uma questão muito importante. Os pais precisam parar também de terceirizar tudo para a escola. A escola, ela transmite ensino ali, matérias específicas. A, B, C, tal. Agora, formação do cidadão não é a escola, é a família. Quem forma cidadão é a família. Só que o que nós vemos hoje é que os pais entregam e falam, olha, quero que saia daí um cidadão pronto, viu? O cara tem que sair daí pronto, ele tem que ter caráter, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter tudo. Eu sempre vejo, quando falam de colégio militar, falo assim, eu quero que meu filho vá para lá para ele aprender a ser educado, disciplinado. Mas peraí, meu filho, quem tem que ensinar isso é você. Não é o sargento. É você. Então, os pais precisam ter a rédea de que a formação do cidadão é dos pais. A formação escolar é da escola. E mesmo assim, se não estiver indo bem na formação escolar, cabe aos pais colocar isso no eixo. Isso. E não a escola. Hoje você acha que os pais estão frouxos nas criação dos filhos? Cara, se tivesse uma fiscalização domiciliar, quase tudo que é pai respondia processo. Hoje assim, você acha, o que você acha de um pai às vezes puxar a orelha de um filho? Olha, ou tem só que cortar celular? O que você acha? Isso é complicado. Se eu falar o que eu penso aqui, ele me expulsa. Eu fui criado, apanhei bastante. Acho que apanhei mais do que eu precisava. Você acha que foi... Você acha que isso alterou no seu... Não, assim, eu apanhei mais do que eu precisava. Sim, apanhei exagerado. Mas assim, um tapinha na bunda ali, um puxão de orelha e tal. Eu acho que uma correção sem agressão, eu não vejo problema, não. Sei que vão me crucificar na OAB, mas é o que eu penso e dane-se, é o que eu penso. Agora, violência, eu acho que violência gera punição e pronto. Violência não. Daniel, eu só queria fazer um adendo aqui, que o Daniel trouxe uma coisa. Hoje eu acredito que não vai dar, mas eu queria só para essa coisa da escola. Historicamente, se você pegar como começou a obrigatoriedade de colocar os filhos na escola e você olhar como que era o movimento pós-guerra e a colocação das mulheres no mercado e a necessidade da escola, é uma questão de engenharia social justamente para fazer aquilo tudo que
você trouxe. Isso é interessante fazer um levantamento, um debate, porque a maioria das pessoas não conhecem esse processo de fazer ligar esses pontos sobre mulher no mercado, pós-guerra, movimento de justamente tirar toda a estrutura familiar como funcionava e colocar na mão do Estado. Gente, eu não posso deixar de rapidinho, que eu nem falei ainda, dos nossos patrocinadores. Hoje a gente está aqui, graças assim, ao convite de vocês também, e várias empresas hoje patrocinaram a gente, né? Que foi a Questal, né? Essa empresa aí que mexe com acessórios hospitalares, essas coisas, né? Foi o Arroz Titular aí também que deu um apoio aí pra gente, pra Verpo, a gente está aqui no ar hoje, né? Palácio Petrovic, buffet, para mim assim, é um dos melhores buffets de Goiânia. Serve a cerveja mais gelada lá. E uma coisa incrível que eu vejo lá no Petrovic é o seguinte, porque pra quem sabe, eu sou retratista, fotógrafo também. Lá, o pessoal serve, cara, do início ao fim. Às vezes a gente vai numa festa, gente gosta de tomar um brocajão, né? Aí a gente gosta de comer no final da hora de ir embora. Na hora que a mulher fala assim, vambora. Aí nós, não, pera aí que eu vou comer. Tô com fome, a fome bateu. O sanguíneo lá falando vai quando ele vai embora. comida lá, entendeu? E né, a Target, né, essa empresa aí que representa o Serasa, né, ela vende certificado digital, né, essas coisas assim, é um cara excepcional, o Neto lá, eu gosto demais mesmo. Tem a General Laboratório, né, que mexe com citopatologia, que eu acho o dono de lá, cara, muito interessante. Extraordinário. É gente boa. Vamos convidá-los. Vamos convidá-los. E o Rubens está aqui com a gente hoje, pedi a logo dele, mas ele vai providenciar para o próximo programa. E o Cristiano Melo, gente, para quem não segue ele, segue lá no Instagram. O cara é fera, o cara, assim, às vezes nem explorei muito ele hoje, porque a gente está em 4 pessoas, queria ter explorado ele bastante assim, mas segue ele lá, que ele, cara, ele responde cada questão lá. Brutal. Que assim, eu até vou perguntar para ele aqui, qual que foi a mais, assim? Olha, tem pergunta que não dá para eu ar. Tem pergunta que não dá. Mas já teve pode falar? Pode, claro, pô. Teve uma mulher que perguntou como que faz com pau murcho. Aí eu falei, reposição hormonal, mas eu falei no privado, eu não tive coragem de colocar essa, né? Até porque quando eu coloco essa, meu pai e minha mãe, eles brigam comigo, aí eles falam, pô, cara, por que você botou aquilo? Vai queimar seu filme e tal. E a família toda briga. Mas ela perguntou isso, eu falei, cara, leva pra reposição hormonal, indiquei uns 3 médicos pra poder salvar esse casamento. E você, qual que foi a pergunta, assim, o casal mais estranho que você já atendeu até hoje? Foi uma vez que perguntaram para nós assim, tem algum problema a gente fazer diariamente um grupal? Nossa. Aí você vê a perversão do simbolismo que está aí sobre o compromisso do que é um casamento. Então, assim, nem precisa falar que essa também, como diz meu colega, não tem como colocar o ar, porque a gente não responde. É claro. Não dá. Gente, a gente chegou ao final aí do nosso podcast, os horários passam voando, mas assim, vocês vão ser sempre meus convidados, gente, eu acho que... Aí hoje aqui, gente, a gente foi muito natural, a gente não fez pauta, não fez nada... A gente deixou rolar, sabe, os assuntos aí veio fluindo. Então, quero agradecer você, tá? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, foi muito bom conhecer o Adrian, um cara diferenciado. Você, Daniel, que eu já conheço pelo trabalho que faz, fotografei contigo, o cara deixa a gente assim, suave, sabe tirar as fotos. Ele e a esposa, não podemos esquecer da esposa também. A Jaqueline também são pessoas diferenciadas. Completa. Obrigado pelo convite. Obrigado. Agradeço o convite. Quando você entrou em contato, eu falei, putz, não tem como negar, né? Ainda mais, primeiro é uma honra muito grande, ainda mais assim com uma mesa dessa. Como você falou, sem pauta, a coisa fluiu naturalmente. O Adrian, fantástico. E assim, um bando de sanguíneos. É porque o pessoal não viu os bastidores. Mas assim, a gente não conseguia saber quem estava falando. Parecia um milharal cheio de papagaio. Mais louco. A Jaqueline fala assim, bem, deixa eles falar. Ela, vou deixar. Viu o tanto que é a mulher que faz o controle do homem? E hoje eu me controlei, hein? Adrian, obrigado, viu? Acho que a gente sempre vai estar juntos aqui. Com certeza, satisfação imensa. Mais uma vez, agradecer aí a Deus, aos cosmos, enfim,
por ver, sinceramente, eu falo olhando dentro do seu olho, cara, uma ideia sendo materializada é um sonho de qualquer pessoa. A gente estava lá em Piracanjuba, né? No Que Bailando, não foi? Piracanjuba foi uma tentativa muito amadora de uma ideia que a gente já tinha tido antes. Só que o Adra, ele nessa política aí, ele ficou meio pirado, sabe? Assim, meio não é como se diz a palavra, não é pirado, ele ficou muito focado. Então aí depois envolveu. Aí ele foi e falou comigo, eu falei, vou abrir o podcast pra gente. Mas eu vou te dar a voz. Muito obrigado, satisfação muito grande, Daniel. E parabéns aí. E conta comigo sempre. Obrigado, gente. Até a próxima.